Gente, boa noite. Eu quero agradecer a você que está chegando agora nesta live. É o nosso primeiro podcast para pensar. Eu quero dizer para você que a partir de agora você estará conectado em um programa, podemos dizer assim, de uma excelente qualidade. Assuntos e papos em alto nível. Você vai poder participar também através do chat. E você vai poder ouvir grandes convidados e grandes mentalidades aqui do nosso Brasil. Hoje, nessa estreia maravilhosa, marcante e inesquecível, nós estamos com duas figuras ilustríssimas aqui no estúdio do podcast. Eu quero, neste momento, apresentar para vocês os meus dois amigos. Eu tenho aqui à minha frente Carlos Alexandre, advogado e procurador. E tenho também aqui do lado dele, também na minha frente, Ludovico Neto, que também é um personal trainer, um homem incrivelmente capacitado, preparando pessoas aqui nesse estado de Alagoas. E a partir de agora, nós vamos conversar com eles, tem muita coisa boa para nós aprendermos. Nós vamos discutir, claro que de forma bem pacífica e tranquila. Eu quero aprender com eles e vocês aprenderão conosco. E eu tenho certeza que será algo marcante e inesquecível para todos nós. Boa noite, Carlos Alexandre, meu amigo, advogado. Fale um pouquinho para o nosso público quem é você, o que você faz, o que você está sentindo nesse dia de hoje, para o pessoal te conhecer. Boa noite, a todos. Eu queria primeiro agradecer a Deus, por esse momento assim importante. E essa oportunidade que Ele está nos dando de a gente colocar aqui as nossas ideias, bater esse papo. Agradecer a você por ter nos convidado para esse bate-papo. E também agradecer a minha esposa Ju, que está ali nos assistindo ao vivo. Claro, aqui, com certeza. Presencial, Isso. E a minha filha Esther Lins também, que está ali nos acompanhando nesse bate-papo. Excelente. E, assim, falar de mim é muito bom, Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu sou advogado, Uhum. E eu nasci no interior de Alagoas. Uhum. Com 15 anos de idade, eu vim para a capital por um desbravamento da minha mãe, a quem eu também mando um grande abraço. Ah, não era daqui da capital? Não, do interior, de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Nasci em Palmeira dos Índios. Uhum. E me orgulho muito da minha origem, sabe? Excelente. Porque foi ali, na minha origem, que eu aprendi muitas coisas simples e bonitas, por nascer numa família simples e bonita e por minha mãe colocar isso no dia a dia naturalmente. Então, vou dizer só uma coisa bem rápida. Tá. Quando a minha mãe ia fazer feira de rua, eu era o carregador da feira dela. Eu mandei fazer uma carroça de madeira. Certo. Aí, engraçado que chegava na frente do açougue, Ludovico, estavam os carregadores tudinho, aqueles que ganhavam dinheiro para carregar a feira dos outros, Certo. Aí eu parava o carro lá, botava assim, e começava a conversar com a galera que fazia os carregos, Então aquilo ali era muito interessante, aquela simplicidade daquelas pessoas, E eu estava ali no meio. Eu gostava muito. Eu gosto muito de contar isso, porque foi através do conhecimento que a minha mãe me proporcionou e me deu a oportunidade de estudar, que graças a Deus eu estou numa situação assim de dar condições melhores para minha família, meus filhos, de promover aquilo que a gente vê como missão aqui na Terra de fazer, ajudar as pessoas e principalmente aquelas que nós somos responsáveis por elas. Então, eu gosto muito de contar essa origem porque eu lembro, de muitas coisas assim que hoje eu vejo em algumas famílias do interior, que
da Barra de Santo Antônio mesmo, aqui próximo. E eu digo, puxa vida, eu passei por isso aqui. Consegue se conectar. Consigo me conectar. Eu digo, eu passei por isso aqui e, graças a Deus, pelo um olhar futurista da minha mãe, que era professora aposentada, ela deu oportunidade, não tinha faculdade na cidade, não tinha, só tinha o antigo científico, né? Certo. Então, para você fazer uma faculdade, você tinha que se deslocar para a capital. Aqui na capital só tinha 2 faculdades, a Universidade Federal e uma universidade particular. Certo. E aí, esse desbravamento fez com que ela me desse a oportunidade de, através dos estudos, eu ser advogado, né? Passar no concurso de procurador, né? E, graças a Deus, está assim, profissionalmente bastante realizado. Excelente, excelente. Gente, tem muita coisa para a gente ouvir aqui. Não é apenas história com E. Não, isso aqui são histórias com H. E aqui você vai sentir o que é resiliência, o que é superação, o que é, de fato, começar e não parar. Mas não para por aí. Nós ainda temos mais o nosso amigo Ludovico Neto, que está aqui conosco. Fala um pouquinho para a gente quem é o Ludovico Neto e o seu trabalho que você exerce, a sua inspiração. Conta um pouquinho da sua história para a gente começar aqui a ter aquele papo bem entrosado. Sou Ludovico Neto, sou professor de Educação Física, um grande apaixonado pelos esportes, né? Sempre vi meu pai jogando bola, meus tios também gostavam muito de futebol no Barrão. E isso despertou não só a ver atleta, de ser um jogador, de participar de um esporte, como eu gostava muito também daquela liderança do time, de puxar, de chamar. E eu acredito que ali já começou a vir à luz de um treinador, de ser um professor de Educação Física, uma profissão que eu amo muito. Aqui em Alagoas, eu fundei a Associação dos Professores e Profissionais de Educação Física do Estado. Nossa. Tive um momento muito que eu me orgulho muito na pandemia de estar à frente de diversas discussões, inclusive de apresentar para o governo do Estado os primeiros protocolos de medida de segurança, né, para as academias, centros de treinamento. Tem uma história de muita paixão pela minha profissão. Trabalhar com pessoas me deixa muito feliz, né, de chegar naqueles momentos em que ela mais precisa, né, e que elas estão ali querendo desistir do seu treino. Eu uso muito o treinamento para tentar explicar através do meu simples conhecimento, mas tentar fazer um paralelo com a vida. Né? Quando você consegue a sua resiliência de permanecer no seu treinamento, permanecer cuidando do seu corpo, você pode utilizar isso na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Quero agradecer a oportunidade de estar te conhecendo pessoalmente, venho acompanhando o seu trabalho, um trabalho incrível. Obrigado. Já sou um fã do Dr. Carlos Alexandre. Ele é um político assim, que eu admiro bastante. E é isso aí, estou muito feliz, espero contribuir aqui nesse bate-papo. Está muito agradável. Você nasceu em que cidade? Fala um pouquinho da sua origem. Eu sou de Maceió, Alagoas. Tá. Sou apaixonado também pela minha terra. Já fui para Salvador, já fui a Aracaju. Mas foi para morar ou só foi para viagem? Para tentar, trabalho. Né? Tá. Trabalho, tentar profissionalmente lá. Mas, rapaz, Maceió, ela tem um imã, né? A gente se sente muito bem aqui. É o Caribe do Brasil, né? Não é isso? E é uma cidade muito confortável, né, para você viver, né? Que ótimo, que ótimo. Me diga uma coisa, hoje qual que é a sua maior motivação para ser o que você é? Em que você se inspira? Por exemplo, o nosso amigo Carlos Alexandre deixou de forma muito clara que traz consigo os ensinamentos da mãe, a inspiração do quanto a mãe dele impulsionou ele para ele ser o que é hoje e ainda o que será, porque não para por aí, né? Não para por aí. De forma alguma. Pronto, ainda tem muito chão para conquistar. Tem até inclusive 100 anos. No mínimo. Né? Vamos falar sobre isso aí daqui a pouco. Inclusive, não esquecendo de você, a maior prova de que não parou ainda esse processo de evolução, um eterno aprendiz. Eu gosto dessa expressão, dessa fala, desse pensamento. Mas recentemente teve fazendo mais uma formação, ou agregando mais a formação de advocacia lá nos Estados Unidos, não foi? Isso, eu estou
fazendo mestrado, né? Em Direito e Gestão de Conflitos. E teve um módulo que foi nos Estados Unidos, em Nova York, na Universidade de Colômbia. Então, assim, foi uma experiência muito rica, né? E profissionalmente, porque você ir para a Universidade de Colômbia, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, participar de um estudo lá, de um módulo do mestrado, isso trouxe para mim uma riqueza profissional de conhecimento muito bom. Não parou por aí? Não para não. Não para não. Não para nunca não. A vida é eterna. Como é que pode parar? Essa expressão não para nunca não, ela me encanta. Não para não. É sempre renovando. Excelente. Mas me fala um pouquinho da sua inspiração, me fala um pouquinho da sua infância. Deixa um pouquinho assim mais aberta a história, porque eu vi que você é um eterno sonhador e é uma pessoa que eu vi que gosta de querer motivar as pessoas para a sua melhor versão, né? Exatamente. Eu venho de uma família grande, né? São 4 homens e 4 mulheres, né? Então, eu sou o caçula dessa família e me inspiro muito na mensagem que meus irmãos conseguiram deixar para mim, né? De união, de transformação. A gente é de uma família humilde, mas todo mundo conseguiu vencer na vida. Não é fácil, né? A gente 8 filhos e todos eles vencerem na vida. Claro. Uma vitória. Uma vitória, né? Para minha mãe se sente uma vitoriosa. E a minha grande inspiração é poder transformar, ajudar as pessoas, né? Eu sou criador da ginástica laboral comportamental, né? Um trabalho incrível que está impactando diversas empresas e que está sendo muito parabenizado pelos profissionais da área da saúde, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos. E essa é a motivação, é você poder, não só no ambiente da academia, você levar a mensagem para as pessoas da importância dela cuidar do principal patrimônio dela, que é o corpo, né? É onde é a morada do seu espírito. Então, a partir do momento que as pessoas entendem que o seu maior cuidado, o seu maior amor tem que ser consigo mesmo, e a demonstração desse amor começa com os cuidados próprios, desde uma higiene que você tem que fazer, uma caminhada, uma alimentação que você tem que escolher melhor, acredito que essa pessoa vai conseguir ir mais longe. Excelente. E com o exemplo dessas atitudes, ela vai conseguir impactar outras pessoas. Então, é isso que eu busco fazer no meu trabalho. Mudar, primeiramente, o comportamental, para que aí sim eu possa aplicar as técnicas de treinamento e conseguir evoluir as pessoas nas suas valências físicas. Redução de gordura, potência, força, flexibilidade, enfim. Eu gostaria que você abrisse um pouco mais para todos nós e todos os ouvintes que estão conectados conosco. Eu vi que você falou que tem um projeto de ginástica laboral para as empresas, né? Sabe o que é a ginástica laboral comportamental, né? E eu gostaria que você explicasse ao nosso público o que de fato vem a ser, com riquezas de detalhes, se assim for possível, para que as pessoas possam se conectar com essa sua proposta e que eu espero que isso tome conta do Brasil. Então, assim, como o nosso alcance, embora sendo o primeiro podcast, mas eu sou muito otimista, eu sou muito visionário, eu não consigo enxergar apenas aquilo que os meus olhos estão me mostrando. Eu não uso os olhos, eu uso a visão, e isso tem uma diferença. Os olhos, ele vê a montanha, a visão, ela vê além. Então, eu caminho pela minha visão, não pelos meus olhos. Então, eu acredito que o nosso podcast vai tomar proporção a nível Brasil e a nível fora, nível internacional. Eu tenho certeza que amanhã já tenho comentários internacionais aqui. Só que eu gostaria que todos que estão conectados e os que vão assistir esse podcast entendessem melhor a sua proposta, o seu projeto. Fale de forma um pouco mais detalhada para que as pessoas possam se conectar. Olha, na verdade, não é um projeto, né? Já é um trabalho consistente, é um trabalho já tendo diversas empresas com esse trabalho. Certo. Na verdade, quando eu me formei em 2006... o meu TCC, a tese de curso que a gente escreve no final da faculdade, eu não sei se ainda é assim, viu? Em 2006 tem um tempinho. Mas a gente fazia um trabalho de conclusão. E o meu trabalho foi voltado à ginástica laboral. Certo. No ambiente da construção civil aqui em Maceió. Mas ali eu vi a dificuldade que havia... não em fazer os exercícios, mas sim de compreender a importância desse exercício, tanto para a saúde do colaborador, mas também para a produtividade daquela empresa. Tanto os empresários não entendiam que investir na saúde do colaborador ia dar um retorno imenso a ele, ia ser impactante nas relações pessoais, tanto quanto na produtividade,
como também nesse entendimento que os próprios colaboradores não tinham de saber que com mais saúde, com mais qualidade de vida, ele tem uma vida melhor, ele tem uma vida mais saudável. E isso vai ser impactante não só no trabalho, como em casa, com a família, com os filhos, né? O impacto do exemplo que ele vai estar dando ali para as crianças que ele tem em casa, uma relação melhor, porque a partir do momento que eu consigo me relacionar melhor e aprendo técnicas de como eu me relacionar com o outro no trabalho, obviamente eu vou estar aprendendo a me relacionar bem em todos os outros setores da sociedade. Sim. Em casa, no trânsito. Hoje a gente vê uma violência imensa, né, no trânsito. E, às vezes, por conta de um gatilho, de um detalhe, essa violência do trânsito ela é fatal, ela leva à morte, né? Então, eu pensei, como é que eu posso fazer para levar o trabalho da ginástica laboral de forma efetiva, que realmente eu consiga mudar o comportamento? E aí eu juntei diversas técnicas de diversas ferramentas de profissões diferentes e a gente conseguiu criar um programa de saúde e bem-estar voltado para a saúde física e para a saúde mental. Então, a ginástica laboral é isso, é um programa de saúde e bem-estar voltado para a saúde física e a saúde mental. Excelente. Eu vi que ele falou algo que eu achei muito interessante e é bem pertinente ao momento. Falou sobre, por exemplo, o comportamento acionado por um gatilho. O comportamento acionado por um gatilho, por exemplo, para ficar mais claro a todos os ouvintes que estão nos assistindo. Eu vejo muitas pessoas viajando por aí, como eu viajo bastante, eu vejo muitas pessoas que, por besteira, já explodem. A princípio começam em uma discussão verbal e daqui a pouco não se contém na discussão verbal, passa para uma agressividade, onde daqui a pouco pode, como já chegou, e nós sabemos isso, até a uma questão mais grave, né? Uma questão até de falecimento. Mas tudo foi ativado por um gatilho mental. E o que eu quero perguntar para vocês, eu gostaria de ouvir agora o meu amigo Carlos Alexandre, em um golpe de vista seu, em uma análise sua, uma avaliação simplória, como é que você considera hoje a estrutura emocional do povo brasileiro? Como é que você vê se o povo está bem, se o povo está defasado, emocionalmente falando? Se está muito longe ainda de uma estabilidade? Como é que está isso ao seu ver, à sua visão? A emoção do brasileiro, e não só do brasileiro, eu acho que do ser humano está na UTI. Isso é muito sério. Está na UTI. Fale Sério? mais. É porque é o seguinte, o que acontece é que as pessoas, o ser humano, ele está buscando cada vez mais superações. Isso é bom por um lado, mas por outro traz estresse para ele, né? Ele precisa se conhecer primeiro. Veja só, tudo sai de dentro para fora. Uhum. Tudo sai de dentro para fora. Então, o pensamento, ele é virtual. Tá. Certo? O pensamento, ele é virtual. Mas, para que você pense, várias situações na sua mente, no seu inconsciente, já atuou sem o seu eu perceber, sem o seu consciente. Porque a nossa mente, ela é feita de consciente e subconsciente. Uhum. Certo? O consciente é aquilo que você pensa, que você expressa, né? Mas o subconsciente é aquela parte que fica na subjetividade. Uhum. Então, existem elementos que atuam no subconsciente, né? E há uma tese, que eu acho que essa tese é muito importante, de que o espírito, nós somos corpo, espírito, né? Corpo, espírito, e nós temos a mente, né? Uhum. Então, assim, na mente, o subconsciente, há uma tese de que o espírito, ele habita na mente. Uhum. Subconsciente. Tá. Então, se você começa a pensar, tudo que você pensa é mandado para o subconsciente e nesse subconsciente ele é armazenado
de alguma forma. Então, se você começar a armazenar pensamentos negativos, pensamentos de estresse, pensamento de angústia, pensamentos... Tudo isso vai armazenando dentro de você. Chega um momento que você joga tudo que está no seu subconsciente para o seu consciente e expressa para a sociedade, para o outro. E aí é onde que a sociedade foi para a UTI desse aspecto. Sim, emocionalmente tá na UTI, porque as pessoas estão... Já a emoção, ela não é virtual, ela é real. Uhum. Né? Então, o que acontece é o seguinte, é que você hoje... o ser humano está no bateu, levou, né? Uhum. Ele revida de imediato, ele não para, não conta até 10. O ser humano nem se conhece. Você pode perguntar a qualquer pessoa, você se conhece mesmo? Você conhece a si mesmo? Conhece-te a si mesmo? Você não se conhece. Você até conhece, quer conhecer o outro, fica curioso em saber a vida do outro, né? Mas esquece de si. Mas esquece de se conhecer. Esquece de se conhecer. E a gente precisa se conhecer primeiro, para a gente, daí, passar a se comportar melhor diante do outro. Mas as pessoas não se conhecem, joga tudo para fora, aquele lixo que está no subconsciente dela, Uhum. e isso está causando um caos social. Entendi. Caos social. Então, a situação do ser e do ter, né, Ludovico? As pessoas querem ter, mas esquece do ser. Do ser. Esquece do cuidar. E é importante ser para ter, né? Não é, não é a A ordem inversão, é essa. né? Não pode haver inversão. Então você quer ter dinheiro, você quer ter carro novo, você quer ter casa nova, você quer ter apartamento bom. Oh, isso é ótimo. Uhum. As pessoas dizem, você tem amor ao dinheiro? Tenho, eu amo o dinheiro. Eu amo dinheiro, mas amo Deus acima do dinheiro. Deus acima de tudo, né? Uhum. Deus é em primeiro lugar. Agora, você ama o dinheiro? Amo. Porque o dinheiro pode me proporcionar coisas boas e pode me proporcionar a ajudar o outro, a partilhar. Entendi. Você tem que partilhar tudo que você recebe para você. Se você reter até os seus pensamentos, os seus sentimentos e o seu aprendizado, se você reter, aí você está enterrando um talento seu e isso daí vai ser cobrado futuramente. Então, você tem que distribuir. Recebe e distribui. Recebe e distribui. Não retenha, não. Então você se torna um canal. Isso, você se torna um canal. Recebe e distribui. Recebe e distribui. Você recebeu conhecimento, distribua. Então, se você ganha dinheiro, distribua. Ajude as pessoas que precisam. Crie um projeto social. Faça algo por alguém. E aí você é canal de prosperidade para si e para os outros. Porque tudo é energia. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. No 100. No 100. No 100. Eu quero ouvir o meu amigo Ludovico nessa questão também sobre gatilho, mas aqui eu quero complementar a pergunta porque o nosso amigo Alexandre trouxe bastante expansão sobre isso. Mas eu quero complementar com algo que ele também disse e a gente vai conectando aqui as perguntas. E ele falou sobre a população mundial, né? Está na UTI. Está na UTI. Pronto. Emocionalmente. Emocionalmente, claro. Então, assim, está na UTI. Eu já anotei aqui, a emoção do brasileiro está na UTI. Pronto. Isso é muito forte. Então, o que acontece? Você falou sobre gatilho. E nessa questão, ele falou acerca do lixo, né? Muito lixo acumulado na mente. Isso acaba gerando comportamentos, que comportamentos também geram resultados. E resultados agora abre aqui uma bifurcação, tanto resultados positivos como os resultados negativos. Você, como um personal trainer, deve se deparar com muita gente que chega com a cabeça um verdadeiro entulho de lixo, né? Verdade. E aí eu queria saber como é que você lida com isso, nessa questão, para trazer a pessoa, para trabalhar a sua alta performance, cuidar melhor do seu corpo. Como é que você lida quando as pessoas vêm com os lixos tóxicos mentais?
É interessante essa pergunta. A relação personal, ela é um processo, né? Não tem como a gente chegar, não é uma terapia, não tem como chegar lá e a gente ouvir e sair dando caminhos. Até mesmo porque a relação personal, ela está muito direcionada à questão da saúde do corpo físico, não mental, tá? No meu caso, como eu venho da ginástica laboral comportamental, eu tento trazer essas ferramentas para o meu trabalho no dia a dia, através do diálogo, através da conversa, tentar eliminar alguns paradigmas, né? Que às vezes a pessoa traz. Eu achei muito interessante essa questão do subconsciente, que o doutor Carlos Alexandre falou, porque eu vejo da mesma forma. Eu vejo até como se fosse um pegue e passe. Pesque e pague, né? Como é isso? Está lá um monte no seu subconsciente, está lá um monte de lixo, de informações negativas, e você vai pescar. Ali no teu anzol tem o gatilho. Ali vai surgir a tua isca, né? Vai ser um gatilho. E aí é você que vai escolher, né? Quando o peixe fisgar a isca, qual o gatilho que você vai utilizar. E aí a gente pode ter um gatilho negativo, como a gente pode ter um gatilho positivo. Né? Mas só que as emoções, né? O que a gente, por conta dos filmes que a gente assiste, por conta do padrão que a sociedade nos impõe, não, você é um homem, você não pode ouvir do outro homem um xingamento, você tem que se defender de que forma? Agredindo. Né? Geralmente a gente bateu, levou, né? Bateu, justamente o doutor Carlos Alexandre falou, bateu, levou. Né? Eu não levo desaforo para casa. Puxa vida. É a maior besteira do mundo. Né? Eu não levo desaforo para casa. Você ouviu essa frase, né? Tá chegando mais água aqui pra gente. Eu acho que revidir com insulto, com agressão é muito fácil. Eu acho que o difícil é você olhar para o outro, se calar, aceitar a ofensa dele e seguir em frente, né? Aí eu digo que você realmente se tornou um homem. Você vai olhar para o outro, ele vai te ofender. Você vai olhar para o outro, vai aceitar a ofensa dele e vai seguir em frente. Mas você não vai aceitar. Você vai questionar. Você vai fazer o silêncio proativo. Olha aí, olha. Peraí, que agora a gente vem. Tem mais aula por aqui. Vocês que estão conectados. Guarda aí, silêncio proativo. Vai falar agora. Vocês que estão conectados conosco aqui, está aberto para vocês tecerem comentários aqui, tá bom? Eu estou aqui, inclusive, com o telefone aqui nas mãos. E o que vocês comentarem e da onde vocês estão falando, falem aqui, porque eu quero interagir com vocês, não só eu, como os convidados também. Então fiquem à vontade para interagir aqui conosco também, tá bom? Vamos falar sobre o silêncio proativo. Não, quando o Ludovico disse assim, é você aceitar a agressão do outro. Você não está aceitando a agressão do outro. Você tem que procurar se esforçar o máximo possível diante de uma agressão, seja verbal, ou até física mesmo, né? Mas uma agressão verbal, você fazer o silêncio proativo. O que é o silêncio proativo? O silêncio proativo é você questionar dentro de você os porquê. Por que ele está me agredindo? O porquê ele está me agredindo? O que é que está acontecendo com ele? O que é que está por trás desse comportamento dele? Porque tenha certeza que a pessoa que está agredindo, ela é uma pessoa agredida. Ela foi agredida em algum momento por alguém. Só pegando desse ponto aí, é justamente isso. Quando você aceita a agressão do outro, não é que você vai aceitar uma pancada. Eu estou falando da agressão verbal, né? A gente está no momento ainda da agressão verbal. Quando você aceita a agressão do outro, é que você compreende que aquilo é um problema dele. Geralmente eu trabalho nas empresas dizendo, para evitar os conflitos, você... Naquele momento tem que dizer o que eu mereço e o que eu não mereço. Então, eu mereço sair do trânsito, eu mereço ir embora do meu trabalho, chegar em casa com um conflito na mente porque o outro tentou me ofender, tentou me humilhar, tentou me diminuir. Eu preciso aceitar que isso é um problema dele, que, como você bem colocou, ele é o agredido. E transferiu a agressão para você. Aí, agora, assim, o difícil é você fazer esse silêncio proativo. Porque no momento que você é agredido, aí dispara o gatilho, né? E abre. Aí isso aí eu aprendi com o mestre e doutor Augusto Cury. Ele diz, no momento que você é agredido, você dispara o gatilho, a gente tá aí no subconsciente, não está no consciente, não. Tudo no subconsciente.
Você não tem domínio. O seu eu não tem domínio sobre o subconsciente nesse momento da agressão. Abre o gatilho, dispara o gatilho, abre uma janela. Essa janela pode ser uma janela do mal, que é a chamada janela Kirli, ou uma janela do bem, que é a chamada janela Light. No momento que você é agredido, naturalmente vai abrir uma janela Kirli, do mal. E a âncora, né, desse pensamento, dessa janela Kirli, vai ancorar na sua mente, isso tudo subconsciente, viu? Uhum. E vai gerar o alto fluxo, que é o quarto procedimento do subconsciente, e aí você já não é mais você. O seu eu desapareceu. Aí você vai virar a fera ferida. Aí você vai para bater o levou, você vai agredir, você vai revidar. O que acontece muito com casais, vamos supor. A pior besteira do mundo é o casal, né, na hora que um está discutindo com o outro, discutindo na discussão com o outro querer ganhar na discussão. Uhum. Né, e você tem que buscar ganhar o coração e não a discussão. É que geralmente entra também uma questão. Eu, como analista comportamental, sempre vejo isso aí. Você é mestre nisso aí, né? Não, mas aqui... A gente está falando aqui de mente, mas ele é terapeuta. Não, eu quero ouvir analista vocês. comportamental. A gente está dentro desse momento, né? Corpo, mas a gente quer ouvir... Espírito. Corpo, espírito e mente. Espírito. Corpo, espírito e mente. A mente tá ali, né? Corpo, espírito e mente. Agora... A gente também quer ouvir a sua opinião com relação a isso. Sim, eu acho bem interessante assim. Existe uma expressão, ela é bem corriqueira, mas eu vejo ela com muito peso de verdade. As pessoas falam, cada um só pode oferecer aquilo que transborda. Eu não falo só o que cada um oferece o que tem. Não, eu ofereço o que transborda. Como o Dr. Mário Sérgio Cortella diz, o transbordar quer ir além da borda. Então, assim, as pessoas estão tão cheias que eu quando paro para receber clientes no consultório, eu sempre digo uma coisa: as grandes respostas para o hoje, elas se encontram no ontem para projetar o amanhã. Eu sempre digo isso. Porque todas as vezes que um gatilho ele é acionado, isso foi uma memória que não foi muito bem resolvida, que ficou instalada no fundo do seu subconsciente. A memória, que não foi bem resolvida, ela se tornou um paradigma. Eu explico isso para os meus clientes. E o paradigma, ele gera comportamento. E todo comportamento, ele gera um resultado. Então, quando eu vejo as pessoas, e assim foi muito boa essa sua colocação, a pessoa vai xingar você, não é você, ela está falando dela. Isso é. Ela foi uma fechada de trânsito, exemplo ali, que é muito comum, né? Fechou ali, abre o vidro e a pessoa está disposta para parar o carro, abrir a porta e partir para as agressões mais severas que a gente pode imaginar. E não se trata de você que está aí no seu carro, se trata daquele que de repente já foi maltratado pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo avô, pelo um assédio, por uma violência que não foi bem resolvido, não foi tratado isso dentro de si, vai descontar na primeira oportunidade que tiver. Aí é onde que entra o assunto que eu mais amo, que eu ensino e que eu amo, inteligência emocional. Quando você desenvolve inteligência emocional, que você começa a aprender a gerir as suas emoções, a gerir os seus pensamentos, aí você começa a entender uma série de coisas. Como, por exemplo, o que você disse. Os casais brigam. E quando eles brigam, tem a necessidade de ganhar a discussão. Ganhar a discussão. 2 pontos a serem analisados. O primeiro, o ego, ele começa a dizer, eu estou aqui. O ego. Eu costumo dizer, inclusive falo isso para os meus filhos, quero mandar um beijo para os meus filhos agora. Deus abençoe vocês. Eu sempre ensino sobre o ego para eles. Porque o ego nunca morre. O ego, ele altera o seu curso. O ego é o seu pior inimigo. Né? Ele altera. O ego, ele é tão...
Sabotador. Sabotador, que eu queria deixar ele lá embaixo, mas não tem. O ego é tão sabotador que ele tem a capacidade de falar assim, fiquem tranquilos, que agora eu sou o mais humilde entre todos. É a forma que ele... É o famigerado ego que ele altera o percurso, mas ele continua sendo. Numa briga de casal, estou usando como exemplo porque o nosso amigo Carlos Alexandre falou aqui, né? Primeiro entra o ego e segundo, quando você vê casais e agora abre fora para casais amigos e tenta outras pessoas, pode ver que quando começa a discutir tem a necessidade de gritar. Porque quando a pessoa grita, ela só quer ser ouvida. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu falei da briga de casal, mas eu não brigo com minha esposa. Não tem nada a ver, não. É porque... Nossa briga é bastante inteligente. Tem inteligência emocional. Pronto. Não, é porque o assunto ele chama, né? O assunto ele vai chamando. A gente pode levar isso aqui para essa polarização política que houve, né? Nossa, eu acredito nós íamos chegar aí, mas foi bom você já falar. Algumas reações da população, tanto do lado A quanto do lado B, eu acho que veio essa questão dessa fraqueza emocional, dessa falta de controle, de consciência emocional, para que as pessoas trabalhassem aceitando, como ele falou, quem grita só quer ser ouvido. Então, eu acho que muitas pessoas, nessa discussão política que houve, só queria ser ouvido, mas não queria ouvir o outro, não queria entender o outro. Sabe qual é a chave nisso? Aqui pega para você que está aí assistindo a gente. Quer ser ouvido? Fale baixo. Porque todas as vezes que você fala muito baixo, a pessoa vai aguçar a audição e fala, quê? Não entendi, repete. Você chamou a atenção da audição da pessoa. Quer ser ouvido? Fale baixo. Então, tá numa discussão, olha para a pessoa e mexe sua boca. O que você falou? Repete. Não, eu vou até mais perto para ouvir. Vai. É um jogo que parece uma brincadeira? Sim. Mas assim, se você está gritando, é óbvio que, pelo menos eu, não suporto gritos. Eu não gosto. Quer dialogar, a gente dialoga, qual o assunto for. Mas não grite, porque eu vou virar as costas e vai ficar falando sozinho. Eu não vou parar para ouvir alguém que grita. Isso parte de mim. Porque inteligência emocional é você saber se retirar do ambiente quando aquilo passa a ser nocivo para você. É importante entender isso. Agora, quer ser ouvido de verdade? Baixe o tom e fale bem baixinho. Mas as pessoas, eu acho que é assim. É a questão da impaciência das pessoas. Uhum. Né? Hoje em dia, as pessoas são muito impacientes. Mandam uma mensagem no celular, se o outro não dá um like, já fica aperreado, nervoso, querendo a impaciência. É a impaciência. Né? E tá ali, tudo na hora, tudo agora, não sei o que, corre e volta. Então, a impaciência e o ritmo frenético, né, de não vamos fazer, leva as pessoas a realmente ser impaciente, e a impaciência gera também a discussão, gera o desrespeito. Você falou em impaciência, e isso me conecta a uma palavra que eu trato muito em muita gente, que é a tão famigerada ansiedade. Como é que você trata os ansiosos alunos que chegam para você? Porque eu tenho absoluta certeza, e olha que você não me disse, mas eu tenho absoluta certeza que você tem alunos ansiosos e não são poucos. A ansiedade de ter o corpo... Eu quero logo. Chega todo lá daquele jeito que relaxou a vida toda, não cuidou de si, agora do dia para a noite já quer resultado. A ansiedade, ela tá ligada a você querer viver o futuro, né? Você não está vivendo o seu momento, o seu presente. Você não está construindo quando você tem que construir. Então, você está lá na frente. E a ansiedade é isso. É como a depressão. A depressão, você está ligado ao seu passado. Algo que aconteceu. Que não seja num passado muito distante, mas que aconteceu alguns minutos atrás. Mas que aquilo lhe deprimiu. E que você está ligado àquilo ali, onde você tem que parar, respirar, refletir e ver que atitudes, que ações você pode tomar para passar aquilo, né? Para ir para uma outra etapa, entendeu? Então, quando eu converso a respeito da ansiedade, eu peço às pessoas que elas prestem mais atenção no momento presente. Respira, vê o momento presente. Trabalha a autogratidão. Não, peraí, isso aqui deu errado, mas o que é que eu tenho, meu? Tô com uma saúde boa. O trânsito tá horrível. Poxa, o trânsito tá mal, eu tô no meu carro, tô no ar-condicionado, tô na minha bicicleta, seja o que for, na minha moto. Então, trabalha a autogratidão.
Porque aí você Eu vou jogar a lenha na fogueira aí. Veja só, o que é que eu gente, vou dizer. Olha isso aqui, olha isso. Só, segura. Eu quero falar, nós estamos com algumas pessoas aqui conectadas conosco. Eu gostaria que você escrevesse aqui agora de onde você está nos assistindo. Coloque o seu nome, manda uma boa noite e escreva: eu estou assistindo vocês de tal lugar. Que eu já estou vendo que tem gente lá da Europa assistindo a gente aqui. Seja bem-vindo. Pode continuar. Não, eu vou botar lenha nessa fogueira. Joga lenha. Sabe qual é a lenha que eu vou botar nessa fogueira? 99% das pessoas não vivem o presente. Ou vive o futuro ou vive o passado. Fica no ping-pong. Pá. Então, no futuro, ansiedade. Gera ansiedade. Entendeu? Você pensar no futuro, naquilo que não aconteceu. E no passado é o quê? A angústia, é a depressão, enfim. Então, assim, vê só a estatística. 99% das pessoas não vivem plenamente o presente. Então, 99% das pessoas não estão onde estão. Não estão onde estão. Estão em algum lugar que não são onde está. Não está vivendo... Ou está no passado ou está no futuro. Ou tá no menos no presente. E o único tempo que existe é o presente. Deixa eu mandar aqui um alô. Vamos falar sobre isso aí. Guarda isso. A Ana Kalina, olha só, vou ler aqui para vocês aqui, ó. A Ana Kalina, boa noite, estou assistindo vocês de Mata de São João, Bahia. Ana Kalina, um beijo para você, Ana Kalina. Boa noite, estou assistindo de Camaçari, olha aí a Bahia conectada conosco. Alô, Hanna, lá de Camaçari, seja bem-vinda. Ana Cristina de Maceió, boa noite. Larissa, boa noite, Espírito Santo. A Dalisa, mas não colocou da onde. Adonias, boa noite, estou assistindo de Camaçari, boa noite. Boa noite a todos, Naira Vicente de Maceió, Alagoas. A Joira, boa noite de São Paulo, capital. A Vanessa de Araçás, Bahia, boa noite. Boa noite, estou assistindo de Entre Rios, Bahia. Boa noite, estou assistindo aqui a Noêmia de Pernambuco, está nos assistindo. A Zinete, boa noite, lá de João Pessoa, está assistindo também. Quem mais aqui? A Laís, boa noite, estou assistindo de Catu, Bahia. A Marília, de Catu, se faz presente. A Leia está assistindo lá de São Paulo. Um beijo para a Leia e um beijo para minha princesa chamada Maria Flor, a minha sobrinha linda. Boa noite, estou assistindo de Catu, Bahia. Bahia em peso está conosco, né? Bahia é grande, né? Meu Deus do céu, acho que a gente tem que fazer podcast na Bahia. O que acha? Bom, vamos. Boa noite, moro no Piauí. É a Radaísa que está falando aqui. Deixa eu ver. Boa noite, a Gil, lá de Santa Catarina, está conosco. Boa noite, Gabriela, estou assistindo de Entre Rios, Bahia. A Júlia de Camaçari. A Janete, assistindo lá de Salvador. Boa noite, a Mara, lá de Camaçari, e a Franciele, minha amiga, boa noite, lá de Portugal, conectados conosco. Muito bom ter vocês aqui. Deixa aqui um aval, o que vocês estão achando do nosso primeiro podcast com essas figuras maravilhosas, e não acabou ainda tem bastante coisa para ser falada, tá bom? Temos também o Neemias, de Escada, Pernambuco, está conectado conosco também. Vamos lá. Minha Bahia, representando, Marília. Boa noite, tio Lulu. Beijo, meu amor. Maria Flor. Continue. Bom, achei interessante você falar nas pessoas que estão nos assistindo ao vivo, porque isso valoriza, né, aquelas pessoas que querem aprender um pouco mais sobre o nosso bate-papo aqui. Então, eu acho que é muito importante. Sempre coloque aí as pessoas que estão assistindo ao vivo. É importante. Com certeza. Aqui a gente valoriza quem está e quem não está. Quem não está. Porque todos estão. Mas eu estava falando sobre os 99% das pessoas que não vivem o presente. Mas o viver o presente é um exercício que não é fácil. Não é fácil. Porque, naturalmente, você vai se preocupar com algo do futuro, né? Mas tem que ser uma preocupação saudável. Aí você vai dizer, existe preocupação saudável? É isso que eu quero saber. Então, é você se preocupar por uma questão de planejamento, de metas, né? Então, você tem uma preocupação saudável, é isso. Agora,
quando aquela preocupação ela vai sendo nociva à sua mente, aí já gera a questão da ansiedade. Aí a gente tem que exercitar muito isso. Acontece muito Então, isso. no caso, a preocupação em excesso resulta em ansiedade. Resulta em ansiedade. Vamos lá, veja só. Eu já tentei várias vezes e estou tentando novamente, na hora do almoço, não ficar com o celular perto de mim. Ok? E eu estou tentando exercitar na hora do almoço em mastigar e sentir, saborear a comida que eu estou comendo. Mas isso também tem um objetivo, é emagrecer. Comer menos. É comer menos. É comer menos. Porque... E alguém está ali filmando. Alguém está filmando dizendo assim, eu vou guardar isso como prova. É fofinho, né? O fofinho, é o fofinho, né? Fofinho. Ainda bem que não é o gordinho ainda, né? Mas assim, e assim, muitas das vezes eu me pego, na hora que eu estou mastigando, pensando em o que vai acontecer daqui a meia hora. Não sei se vai acontecer daquele jeito que eu penso. Nunca acontece do jeito que você pensa. Uhum. Sempre acontece diferente. Sempre acontece diferente. Entendeu? Sempre acontece diferente. Não acontece da forma que você pensa o futuro, não acontece da mesma forma que você pensa. Você pensa de uma forma e acontece de outra. Agora, é um exercício, como eu disse aqui, que não é fácil. Você tem que exercitar bastante. Eu estou começando pelo lado da comida porque eu tenho um objetivo, né? Mas o outro é o carro, né? Quando eu estou sozinho no carro, eu não ligo o som, né? Não ligo o som e começo a perceber o que é que eu estou fazendo no carro. E muitas vezes eu me pegando no celular e eu digo, puxa vida, não é para pegar no celular. O que eu acho incrível é a sua esposa. Ela se inclina para filmar você. Tipo assim, ó, eu tenho provas. Você está se comprometendo em rede nacional de tudo isso aí. Ela tá ali, ó, com o celular. Mas eu estou querendo dizer a vocês o seguinte, que a gente pode começar a exercitar o presente, o agora com pequenas coisas. Não é fácil, mas é importante. Outra coisa, é difícil essa parte aí. Quando você está tomando banho, quando eu estou tomando banho, pode ver, você está tomando banho ali, mas está pensando em outra coisa. Pensando em outra coisa totalmente diferente. Você não está pensando, essa água vai realmente limpar o meu corpo, limpar a minha mente, né? Eu vou ficar renovado, que água legal, sentir. Vai não. Meu amigo, me permita. Isso me toca profundamente. Sério? Essa última fala, sim. Eu não vou entrar em detalhes. Você sabe do que eu estou falando agora. Você vai se conectar. E peço também que não entre. Todas as vezes que hoje, eu, Luciano, entro debaixo de um chuveiro, abro a torneira e a água cai, todas as vezes eu ergo a cabeça, fecho os olhos e deixo a água molhar meu rosto. E eu digo, muito obrigado, meu Deus, por esse banho. Porque eu já estive em uma situação onde havia uma torneira, muito pouca água saindo, e a metade de uma garrafa PET cortada de forma improvisada. E você pegava a água ali, colhia a água, e era a única coisa que você tinha para tomar banho. E o ambiente tinha pelo menos 3 dedos de água acumulada com urina e tantas outras coisas. Você sabe do que eu estou falando? Então veja só. Então, e quando eu olho hoje a possibilidade de um banho, eu ergo o meu rosto e deixo a água cair. E eu digo, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por essa água que cai. E eu, se deixar, eu fico lá. Mas você além do viver o agora, quando você está tomando banho, você faz a melhor coisa que um ser humano pode fazer na vida, que é agradecer a Deus. Agradecer por tudo. Uhum. A gente não é grato.
Quem é que agradece o sol que fez hoje? Quem é que agradece a chuva que caiu hoje? Quem é que agradece a visão, né? A visão que a gente tem? Uhum. A gente acha, não, isso é natural. Não Então, é. cai no natural, não é. E você falou uma palavra, e eu quero voltar aqui para o meu amigo, quando ele falou que as pessoas esquecem, e que acerto foi esse? As pessoas esquecem da gratidão do presente, a gratidão. Você usou um termo, gratidão do momento, a gratidão. Ele usou um termo que eu esqueci agora. É agradecer pelo momento. Exemplo, o sol tá forte. Eu vou agradecer. Autogratidão. Autogratidão. Muito bem. Autogratidão. Então, assim, eu gostaria que você falasse, na sua visão, e daqui a pouco quero perguntar também para o Carlos Alexandre, o que é para você gratidão? Gratidão é quando você pode reconhecer, quando você consegue reconhecer a importância do seu papel aqui. Que você não está aqui por estar. Você tem uma bênção. A vida é uma bênção. A vida é uma bênção. E a gratidão é quando você entende que você é fruto de uma bênção. Aí você pode olhar para tudo com uma palavra muito simples, mas muito verdadeira: amor. Você pode olhar para as pessoas, os animais. Quando vocês falaram da água, isso me tocou muito. Porque eu, desde criança, eu não sei entrar numa piscina, eu não sei entrar no mar, no rio, ou debaixo do chuveiro sem me benzer. Eu não sei onde eu aprendi isso, com quem eu aprendi isso. Mas a água, ela é um elemento da natureza muito importante, porque é um elemento que gera vida. É isso aí, A água verdade. é vida. É vida. A água é pura. O batismo É, né? na água. É na água, né? Então, a água, para mim, ela tem um poder incrível. São Ela 9 lava. meses mergulhado nela, né? Exatamente. Justamente. Então, a gratidão para mim é isso. É você viver a plenitude da vida com gratidão, com amor. Você entender isso. Quando você entender isso, a sua vida muda. Excelente. O que é gratidão, meu amigo Carlos Alexandre? Gratidão é você. Só um minutinho. E vocês escrevam aqui o que é gratidão para vocês. Eu vou ler aqui. E coloca o nome de vocês na frente, tá bom? Porque às vezes a nomenclatura que carrega no Instagram, às vezes não é tão clara. Então coloque, para mim, gratidão, agora de forma bem enxuta, tá bom? Não escreva um texto, não. Resuma rápido o que é gratidão e o seu nome, para eu ler aqui. Pode começar. Pode falar, meu amigo. Gratidão é você enxergar com os olhos do espírito, né? A visão, vamos dizer assim, não, com a visão espiritual de que tudo na sua vida é um dom de Deus. Então vamos lá. Você nasceu não por acaso. Não por acaso. Você nasceu porque Deus permitiu, é o dom de Deus, o dom da vida, né? Então você tem que agradecer pelo dom da vida. E você nasceu, não por acaso, não só para passar por essa vida terrena, mas para você evoluir e espiritualmente, em primeiro lugar, porque é o espírito que vive. A matéria morre, certo? O espírito que vive. Então, você precisa evoluir espiritualmente dentro do ser. E, consequentemente, você vai ter. Então, assim... Então, primeiro, seja. Depois tenha. Depois você tem, naturalmente, vem. É energia, aquela questão da energia que eu falei. Quando você é, e aí você pode ser, olha, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho que pensar também que ninguém é melhor do que eu. Excelente. Entendeu aí? Uhum. Ninguém é melhor do que eu, mas também eu não sou melhor do que ninguém. Então eu tenho que respeitar,
né? Você como ser humano, mas eu, Carlos Alexandre, como ser humano, tenho que entender que eu tenho que evoluir nessa passagem aqui minha terrena, e em especial o meu espírito e a minha mente. Porque o que tem de miserável morando em palácio, o que tem de miserável. Eu conheço gente tão pobre que só tem dinheiro. Pois é. Eu gostei da frase. Tão pobre que só tem dinheiro, né? É. Pois é. Então, assim, são pessoas que são extremamente materialistas, que visam só o material e não se preocupam em crescer espiritualmente. Certo? Então, eu acho que nós... Por isso aquela história que eu disse, tudo vem de dentro, tudo vem de dentro, tudo vem de dentro. Agora, o vem de dentro é porque você precisa alimentar essa riqueza, você precisa alimentar essa riqueza e evoluir essa riqueza interior, dentro de você. Excelente. Está entendendo? Sim. E aí, você evoluindo essa riqueza interior, as portas vão se abrindo. Acontecem situações da vida, acontece, porque a vida realmente ela é da vida, da vida em si. Uhum. Os problemas sempre existirão, mas é preciso você enriquecer o seu interior primeiro e depois o resto é consequência. É importante. Vem por acréscimo. É importante colocar que o ser é ação, viu? O ser é ação. As pessoas acham assim, não. Tem muita gente que fala aí na internet, né? Que não veja, visualize, mentalize que o negócio vai chegar. Né? Não é por aí, não. O ser é ação. É você fazer no dia a dia aquilo que é preciso ser feito para você conquistar o que você quer. Exato. É simples. Exato. Simplesmente isso. Exato. Faz e conquista. Enquanto o pessoal está escrevendo aqui, eu tenho uma pergunta. Eu vou deixar a pergunta, vocês ficam aí confabulando. E aí eu vou dar um recadinho para os que estão nos assistindo. Essa pergunta vai ser para os dois. Qual a opinião de vocês acerca, de forma muito sincera, acerca da religião no mundo? Já volto. Agora, como diz, agora a cobra vai fumar. Gente, eu estou no Nordeste. Eu amo estar no Nordeste. Eu tenho um amigo, meu amigo John. O John ele vai vir aqui também. O John é músico, o John ele é artista, o John ele é muito habilidoso. E o John ele sempre diz assim: Luciano é o paulista mais nordestino que eu conheço. Meus pais são nordestinos, né? Então se eu não comer cuscuz pelo menos uma vez na semana não valeu. Você nasceu em São Paulo? Eu sou paulistano. Mas o João, meu amigo, ele vai vir aqui. Ele diz que eu sou o paulistano mais nordestino que ele já conheceu. Mas vamos pensando aí sobre a religião que a gente já vai falar. Pessoal, olha só, você que está aqui nos assistindo, nós estamos conectados, o pessoal está escrevendo, está todo mundo interagindo, e isso está gostoso. Eu quero convidar, preste atenção, eu quero convidar você que é um microempreendedor. Eu quero convidar você a ser um dos patrocinadores do nosso podcast. Nós queremos avançar cada vez mais, nós queremos trazer mais e mais e mais convidados aqui. E tudo isso demanda gastos, investimentos e tudo mais. Queremos, claro que com certeza, expandir a nossa carga horária de podcast, mas eu gostaria muito que você fizesse parte desse projeto. Eu gostaria que você me procurasse, mandasse uma mensagem no direct desse Instagram. E, queridão, eu acho que, veja aí, se caiu. Se caiu, você reconecta. Caiu? Obrigado, viu, Esther? Quando tiver para entrar, você fala, tá?
Ah, tá. Mas é que eu tô solicitando Essa parte você corta depois na edição, tá? Dos cortes. Eu tô solicitando os patrocinadores, né? E aí eu quero dar só essa continuidade. Você acha que vai demorar? Nem precisa fazer aquela abertura, tá? Só conectar de novo e a gente já... E o Carlos Alexandre também já foi no banheiro, aproveitou isso. Tomando água. Também tomou um negócio. Você viu? E já acabou aqui de novo, viu? Vai parar mais umas 2 vezes para o banheiro. Mas está acabando. A gente só tem mais 30 minutos. E esse aqui é o último assunto. E aí, você ficou mais calmo? Não, tava tranquilo já. Você viu? Já cheguei aqui tranquilo. Você viu? Tranquilo. É desenvolver o papo e a coisa acontecer. Pode sentar aqui que está reconectando. Deu intervalo. Intervalozinho bem nessa hora, tá? Cuidado aí. Ai, cuidado com o que tu fala. Ele fala Deus acima de todos. Ei. Eu errei ali. Deus acima de tudo foi. Horrível. Foi na hora. Sabe o que foi? Ok. Subconsciente. Tá online? Foi, Ok. Deus acima de tudo. É isso aí, gente. Já estamos de volta, tá bom? O Instagram, ele encerra a live quando chega a um determinado período. Isso é automático. Mas já reconectamos e aqui estamos de volta e já estamos partindo para os minutos finais. Ainda temos aí pelo menos quase 30 minutos. Nós vamos falar sobre religião, mas eu quero concluir aqui. Libera o chat, queridão, por favor. Eu quero reescreva novamente, tá bom? As pessoas que falaram sobre gratidão, eu quero ler aqui o pessoal voltando. Nossa, esse pessoal é demais. Então, voltando, peraí, deixa eu só conectar aqui o pessoal. E tem que avisar que no próximo... Vai ser no YouTube. Vai estar no YouTube, né? É isso mesmo, bem lembrado. Pessoal, os próximos podcasts não estarão no Instagram, tá bom? A live vai ser direto lá no YouTube, lá não vai cair, é tranquilo. Então, você que é empreendedor, microempreendedor, que queira fazer uma parceria conosco, tá bom? Nós estaremos aqui divulgando a sua empresa, a sua marca, os seus serviços, ok? E você participa conosco através de um patrocínio. Quer saber maiores detalhes? Me chama no direct e nós vamos conversar, tá ok? Não se esqueça, nesse Instagram tem logo na bio um Linktree. No Linktree você pode clicar e lá você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube, ao nosso TikTok e ao nosso WhatsApp. E aí a gente pode conversar, tá bom? De forma bem tranquila. Na próxima quinta-feira a gente tem também 2 convidados aqui que já está no gatilho, mas não vou falar. Eu vou postar, então fica acompanhando, tá bom? Me fale sobre... Vamos falar então sobre a questão da religião ou das religiões. Eu não quero levantar aqui apenas uma bandeira de uma única religião, mas eu quero falar sobre o ponto de vista de vocês, sobre o papel das religiões e suas influências na sociedade ao longo dos anos. A pergunta que não quer calar de forma clássica foi benéfico ou não essa influência das religiões? Abro um parênteses aqui para apenas deixar um destaque. Lembrando que por conta de religiões, muita gente morreu, muitas guerras aconteceram ao longo da história e tantas pessoas foram massacradas, enfim. Se a gente parar para ler, a gente vai ver muita coisa. Mas eu quero que vocês falem de forma muito tranquila, muito claro, o que vocês acham das religiões. Fiquem à vontade. Quem quiser pode tomar o início. Eu vou começar dizendo o seguinte. Religião, né, na essência da palavra, vem de religare, né? É a ligação do ser humano com o Deus. Então, aí essa ligação tem a religião, a religare, né? Ligar o ser humano com Deus. E aí a gente vê há muitos anos atrás, né? A gente, pela história, né, antes de Cristo, né? Você conhece mais do que eu, mas existia os povos, né? Os saduceus, os profetas, aquela coisa toda. Com a vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, que foi o divisor do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e aí Cristo começou
com 30 anos de idade, a história bíblica começou a sua vida pública. Sua vida pública. Tem uma passagem que Jesus está com os apóstolos, né, que ele pergunta: quem diz o povo quem eu sou? O que diz o povo quem eu sou? Né? Uhum. E Pedro, que era mais afoito, vamos dizer assim, Pedro chegou e disse: uns dizem que você... Não Pedro agora, os apóstolos. Uns dizem que você é o João Batista, que ressuscitou, que reencarnou. Outros dizem que você é um profeta. Outros dizem que você é isso. E aí ele pergunta: e vocês? Vocês que andam comigo todos os dias, que estão comigo todos os dias e estão aprendendo os meus ensinamentos todos os dias. O que vocês dizem quem eu sou? E aí foi Pedro que chegou e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus dá uma resposta: e tu, Pedro, és pedra, e sobre esta pedra eu, Jesus Cristo, construirei a minha igreja. Ou seja, naquele momento, Jesus sabia que ele ia partir, né? Ele sabia que não ia ficar muito tempo, né? Apenas 3 anos de vida pública. Ele iria para uma outra dimensão, mas ele quis dizer que iria deixar nos apóstolos o religare, algo de ligação do povo com ele, com Deus. Com Deus. E aí surgiu a questão das religiões. E daí veio Pedro na história, né, da Igreja Católica. Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, e já está com mais de 200 papas, e a tradição da Igreja Católica. Depois veio o protestantismo, e por aí vai, que a gente não vai entrar nessa história assim muito longa, mas eu vou responder o que é que eu acho hoje. Eu acho que a religião ela é muito importante como ligação do ser humano com Deus. É muito importante, é um canal, a religião. Mas eu também entendo que Deus não faz acepção de religiões. Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, ele acolhe a todos, né? Porque, para Deus, todo ser humano é uma igreja. Nós somos a igreja. Entendi. E o meu amigo, o que ele tem a dizer acerca... Fique à vontade, desde o ateísmo ao que queira dizer. Eu não tenho esse vasto conhecimento, né, bíblico, como o Carlos mostrou aqui, Carlos Alexandre, Dr. Carlos Alexandre, mas eu posso dar uma opinião assim de uma pessoa que frequentou a igreja católica, que frequentou a igreja evangélica batista. Em relação à religião, eu acho importante. A gente sabe que houve e há muitas guerras em nome de Deus, em nome de religiões, né? Mas isso é quando se usa algo tão importante para o mal, para o erro, né? Ao interesse de pessoas, de líderes religiosos, né? Mas a religião em si ela é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que precisam de mais disciplina, que precisam de acompanhamento espiritual. Seja ela a religião que for, concordo com Mais disciplina. com Carlos, que Deus ele não vai dizer não, religião A, religião B, não acho que não é por aí. Mas existem pessoas que precisam de um acompanhamento maior, que precisam de uma oração em grupo, que precisa ter líderes religiosos que mostrem o caminho. E tem pessoas que conseguem trabalhar a sua espiritualidade, porque o que eu acho que todas as pessoas precisam, na verdade, é da espiritualidade. Né? E eu também vejo a religião como essa conexão.
para que você se veja a forma de você trabalhar a sua espiritualidade através daquela igreja, certo? E você ter um canal com Deus, e eu vou um pouco mais além. Eu acho que a questão da religião, ela traz algo do ser humano, que é natural do ser humano, que é para a segurança do ser humano, que é para a sobrevivência do ser humano, que é o medo. Então, quando a gente olha para um evangélico, quando a gente olha para um católico, a gente sabe, ele é temente a Deus. Então, muitas vezes, o não cometer o pecado é porque se você se sente vigiado, você se sente acompanhado, tanto para a sua segurança, para o seu bem-estar, como para ser julgado no teu erro. Então, eu acredito nas religiões, em todas elas. Eu acho que é benéfico, sim, à humanidade. Mas, infelizmente, em todas as camadas da sociedade, não vai ser diferente na religião. Vai ter líderes que vão utilizar aquilo ali, as suas ferramentas, para utilizar aquilo em interesse próprio. E hoje a gente vê muito as igrejas ligadas à política, né, que também pode ser benéfico, né, desde que, mas às vezes essa ligação da igreja com a política, ela também não é tão benéfica, né? E eu acredito que é isso. Eu acredito muito sim na igreja, acredito muito na palavra de Deus. Sou um homem temente a Deus e agradeço todos os dias por ter sido apresentada à igreja católica, por ter sido apresentada à igreja evangélica também. Entendi. Não sou católico e não sou evangélico. Entendi. Mas... Eu quero complementar essa pergunta, mas eu quero aguçar ela um pouco mais e deixar vocês com a total liberdade de algumas... Vou mostrar algumas opções e, dentre elas, vocês podem achar o que deve ser feito. E hoje, durante o dia, eu fiz um pequeno esboço de assuntos para serem tratados aqui e acabou que tomou novos direcionamentos, e eu gosto disso. Eu gosto que a coisa flua de forma natural. Mas eu acho que é pertinente fazer essa pergunta sobre o que nós estamos falando aqui. Já estamos encerrando daqui a pouco. Mas, na opinião de vocês, eu escrevi isso aqui hoje à tarde, na opinião de vocês, o que mais afetou o equilíbrio da humanidade ao longo da sua história? Na opinião de vocês, o que mais afetou o equilíbrio da humanidade ao longo da sua história? As religiões, a política, os bancos, as guerras ou desrespeito? O que mais afetou... Se quiser, eu leio novamente as opções. Eu vou responder primeiro. Então, eu diria que a política, porque ela é uma consequência da guerra. Né? A guerra ela é uma tragédia humana. Né? Guerra não entendi, peraí. O que é consequência de quem? A política ou a guerra? Não, a guerra é uma consequência política. Ah, tá. Então, o que mais afetou, ao seu ponto de vista, essa questão do equilíbrio da humanidade? Quando eu falo humanidade... Se a gente fosse por eliminação... Eu estou globalizando, não estou pegando fosse, só o Brasil, estou falando no mundo, tá? Se a gente fosse fazer aí na pergunta por eliminação, a gente já eliminaria a guerra, porque a política, ela antecede a guerra, não é isso? Nós temos as religiões, a política. As religiões causam guerra, a política causa guerra, os bancos, que é o money, causa guerra, temos a própria guerra e temos também o desrespeito. Eu acho que o desrespeito... Forte, né? Eu acho que o desrespeito... Eu apostaria aí no desrespeito. Por quê? Porque, assim... O desrespeito, ele é inerente ao ser humano. Então, quando você falou em equilíbrio, para o ser humano ter equilíbrio, ele precisa respeitar o outro. Então, se duas pessoas se respeitam, há equilíbrio. Se uma das duas pessoas não respeita a outra, não há equilíbrio. A nossa política tem respeito? Não tem respeito. Nossa política não tem respeito. Por isso que eu acho que o respeito é o cerne da questão, porque a política não tem respeito. As religiões não se respeitam. Não se respeitam. Porque eu sou católico, mas eu respeito o bandista, eu respeito o espírita, eu respeito o protestante, o evangélico, eu respeito. Mas, a grosso modo,
a população evangélica e a população católica, elas, às vezes, elas não se respeitam. Então você acha que essa chave, vou usar esse termo, respeito, ele poderia trazer o equilíbrio Sim. à raça humana? Pode trazer, porque no momento que eu respeitar você como você é, entendeu? Como você é, a sua pessoa, as suas limitações. Então, se eu aprendo a respeitar e respeito e coloco em prática, Claro. né? E se também do seu lado há esse respeito, né? esse respeito à minha pessoa, então há um equilíbrio entre nós dois. A gente pode viver em sociedade de forma equilibrada. Mas no momento que eu não lhe respeito por alguma situação, vou dar um exemplo para você. Comunidade gay, né? Eu respeito, poxa vida. É uma opção de vida que eles escolheram, né? Essa semana eu estava numa loja ali e passou um casal de homossexuais de mão dada. Uhum. Né? Eu olhei, respeitei, né? Cumprimentei. Bom dia. Mas uma pessoa do meu lado passou e xingou. Baixo, mas eu ouvi. Uhum. Entendeu? Então, assim, você tem que respeitar o outro, como ele quer viver, como ele pensa em viver. Então você resume No desrespeito. O desequilíbrio... Você mantém a sua ou... Quando você gerou quando você fez a pergunta inicialmente, você não tinha falado no respeito. Então eu logo fui... Mas eu não tinha, porque ele é político. Não, ele é o ser político, na essência, né? Não, sim. Realmente, aí ele pensou logo na política. Realmente, né? quando você falou 2 vezes, aí na segunda vez você falou, e o respeito. Né? E realmente a explicação claríssima do Dr. Carlos Alexandre mostra que doutor, realmente não, rapaz, não me chama de doutor. O respeito, ele é o respeito. É a base da relação. Ele voltou para ti. Eu respeito. Aí, ó. É isso, então eu vou com o Dr. Carlos Alexandre, que o respeito realmente é a base. Porque se a gente tem uma política de respeito, que se respeite, as coisas funcionam. Se a gente tem religiões que se respeitam, as coisas funcionam, né? Excelente. Deixa eu ler aqui um comentário no retorno do Instagram. Caiu bastante os nossos telespectadores. Mas ainda tem aqui, o Adonias deixou um comentário quando eu falei sobre gratidão. Outras pessoas haviam comentado, mas como derrubou, não deu para ler a tempo. Gratidão é o reconhecimento, o ponto de vista dele. Gratidão é o reconhecimento de um benefício que lhe foi concedido ou um auxílio e etc. Eu agradeço pela participação do Adonias e agora nós estamos chegando já ao fim. Já está acabando o nosso primeiro podcast. Mas antes de terminar, antes de eu deixar aqui as considerações finais para todos que assistiram e todos que irão assistir, eu quero pedir para que olhem lá para a câmera, um de cada vez, deixe uma fala, uma frase, uma mensagem que gere vida para alguém que está nos assistindo ou que irá nos assistir. Fique à vontade, você tem aí alguns minutos. Que gere vida, né? Eu diria o seguinte, você, né, que está aí nos acompanhando, né, e que ao vivo, e aqueles que irão nos assistir depois, né, não sendo ao vivo, eu diria assim, que a vida, ela deve ser vivida da melhor forma possível. Então, buscando esse equilíbrio que foi falado na última fala do nosso amigo Luciano, para que você tenha uma vida plena e feliz, é preciso você se conhecer melhor. Então, eu acho que esse se conhecer melhor seria a frase que eu deixo aqui no final, de você fazer uma avaliação, como está você? Você
está se conhecendo de que forma? Você se conhece? Né? Você buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento seu, para que daí você comece a viver melhor consigo mesmo. Corrigindo as falhas, os erros que todos nós temos, buscando perdão, perdoar quem realmente lhe ofende, porque quando você perdoa, quem primeiro ganha é você que perdoou, para você ter paz na sua vida. Então, tudo aquilo que vem de dentro de você é o que vai tornar a sua vida exterior, né? A sua vida externa, o que você vai externar. Então, se conheça mais, procure, de forma curiosa, a evoluir espiritualmente, a esse crescimento do seu ser e, com certeza, o seu ter vai ter uma consequência próspera. Então, são essas simples palavras do evoluir espiritualmente, evoluir mentalmente, evoluir naquilo que é da sua essência para você ser feliz. E só assim você será feliz, porque aí você não vai primeiro olhar para o ter, mas sim você vai ser uma pessoa feliz. Excelente. O nosso amigo Ludovico tem também o seu momento olhando para lá. Eu sei que você gosta disso, de deixar uma mensagem de fé, esperança, enfim, para que as pessoas consigam se sentir mais vivas lá onde elas estão e as que ainda vão assistir esse podcast. Fique à vontade, você tem alguns minutos. Você falou uma coisa interessante, que é fale algo que dê vida, que gere vida, né? Eu acho que a vida, ela está dentro de nós somos vida, nós estamos vivos, nós somos vidas. Então, dê para todo mundo aquilo que você quer para você. Né? Dê amor, dê carinho, dê atenção, escute, não fale alto. Né? Eu acho que aqui, nesse momento, eu estou super feliz de ter participado desse momento aqui. Eu acho que ele foi muito enriquecedor. Eu vou assistir várias vezes porque aprendi muito com vocês, muito mesmo. Hoje foi um dia de aprendizado, um dia abençoado, muito aprendizado. E era isso que eu queria dizer. A mensagem, se eu tivesse... Tem um podcast do Joel J, né? E ele pergunta, se você pudesse colocar um nome, né? Eu achei isso bem legal, né? Você pudesse colocar um nome que aparecia em todos os outdoors do Brasil. Né? Então seria isso. Dá aquilo que você quer para você. Dá amor. E dando amor, você vai dar vida. Excelente. Gente, nós estamos chegando já ao término do nosso primeiro podcast. E eu não sei você, mas a mim foi um podcast incrivelmente marcante, inesquecível. As pessoas que eu tive a oportunidade de estar aqui conversando, não vou usar o termo entrevistando, porque fica um termo muito clássico e eu não quero. Eu quero algo entre amigos. Isso nos deixa muito mais confortável, muito mais à vontade. E hoje eu tive a grata satisfação de ter aqui dois grandes homens, pessoas brilhantes, acompanhando aqui esse trabalho. E eu fico imensamente feliz. E agora nós vamos ouvir as considerações finais de cada um. E aí eu venho finalizando também com a minha consideração final. Carlos Alexandre, pode trazer a sua consideração final. Agradecer, né, novamente a Deus, né, por esses momentos, né, que nós estivemos aqui, de troca de ideias, de enriquecimento. É como o meu amigo e irmão Ludovico falou aqui. Puxa vida, como nós aprendemos aqui, como foi boa essa conversa, como foi enriquecedora, né? Um momento rico, né? E justamente um momento rico para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Para o nosso ser. Então, obrigado a você, Luciano. Eu lhe parabenizo pela condução, né? Gratidão.
do bate-papo, né, parabéns pelo seu podcast. Eu tenho certeza que vai bombar nas redes sociais aí. Você tem um potencial muito grande. Gratidão. E também parabéns a Ludovico, que é o meu personal trainer. O Ludovico, eu vou só terminar dizendo uma frase. Eu digo uma coisa, a partir do momento que eu conheci o Ludovico, ele fez gerar o despertar de um gatilho em minha mente que estava dormindo. Uhum. Quando ele me deu um livro de presente no meu aniversário, chamado O Poder. E sabe qual é o poder? O amor. Excelente. O livro. Então, o Ludovico é uma pessoa fantástica, um profissional de mão cheia. Eu também quero parabenizar o Ludovico e a todos vocês aí que nos acompanharam. Muito obrigado pela paciência, né, de nos ter acompanhado. Muito obrigado por tudo. Gratidão. É isso aí. O nosso amigo Ludovico também, com as suas considerações finais, fique à vontade. Parabenizar pelo trabalho. Realmente você conduz como ninguém. Gratidão. Adorei esse bate-papo, adorei conhecê-lo pessoalmente também. Acredito que a Satisfação gente vai minha. ter muitos momentos para conversar, enriquecer essa amizade. Falar um pouco aqui desse cara que ele chamou aqui de irmão e é realmente um irmão que eu tenho, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito pela pessoa que é mesmo. Ele tem uma virtude enorme de bondade, enfim, o Carlos é uma pessoa que é fácil, como ele falou, é fácil falar dele, né? Ele é muito, muito, muito bom. E é isso aí, fiquei muito grato pelo convite, tá? Muito feliz de participar. De pedir o pessoal que visita aí a página, que acompanhe, os patrocinadores, amigos, aí eu vou postar lá no Instagram, tem muito amigo empresário, muito amigo que apoia o nosso trabalho, que venha visitar aqui, que venha dar um apoio também. Parabéns, um sucesso. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês dois, meu amigo Carlos Alexandre e agora o meu mais novo amigo Ludovico. Gratidão estar aqui com vocês. Para mim foi marcante. Eu amo desafios, eu amo o novo. Eu não gosto de parar no tempo. Eu acho que todo tempo é tempo. E aí a gente tem que aproveitar tudo. E eu sempre digo isso aos meus clientes, aos meus seguidores. Luciano, algo mais? Sim. Pegue a inteligência que foi concedida a você, eu digo nós, explore ela no volume máximo. Você não é capaz de fazer só o que você faz. Você nasceu para fazer muito mais do que você faz. Então, coloque no volume máximo toda a inteligência e capacidade que existe em você e você vai viver coisas que são simplesmente quase sem palavras para falar. Então, minha gratidão a vocês aqui, meus amigos, a esposa do meu amigo Carlos Alexandre, a sua filha Esther. O operador também, querido, muito obrigado, tá bom? Pela sua participação, pelo seu apoio, gratidão. E a você que esteve conectado conosco durante todo esse tempo, nos perdoe os transtornos, o horário entrou um pouco atrasado, são ajustes que nós ainda estamos nos preparando, tá bom? Se eu errar, por favor, entenda, eu não alcancei ainda o que eu preciso alcançar, eu estou em construção. E eu prometo a você que amanhã eu serei melhor do que hoje. Então eu quero convidar você na próxima quinta-feira, ter um compromisso conosco a partir das 19h30, tá bom? Na próxima quinta-feira, não será transmitido pelo Instagram, sim pelo YouTube. Siga nossas páginas, venha fazer parte também, tá bom? Desse trabalho maravilhoso, que eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer. Escute, guarde isso que eu vou dizer agora. Não cobre tanta perfeição de você. Não cobre tanta perfeição. E entenda que errar faz parte de grandes acertos futuros. Então, no dia que você errar, aprenda a bater a poeira, sacudir o pó e aprenda a dar a volta por cima. Errar faz parte da vida. Mas não insista nos seus erros, porque quando você insiste nos seus erros, deixa de ser erro e passa a ser uma decisão. Mas a melhor coisa que você pode fazer a partir de agora é se permitir viver. E viver não é acertar. Viver é tentar. Se errar, dá a volta e começa de novo. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até quinta-feira. Tchau.